Eu nem sei se o Igor tá na live mais. Porque foi ele que pediu isso aqui. Ele já deve estar na... Ele tá. Tá, Igor. Tô indo pro Discord. Vem pro Discord, vai. Me dá contexto. Alô? Alô. Fala alto, bicho. Ou encosta o Alô. microfone. Aí. Para dar um contexto do vídeo, o vídeo é falando sobre intensidade, compromisso, tudo nos treinos, porque o que aconteceu no cenário. Não sei se ficou sabendo que agora a liga da gente é uma liga junto com os caras da Argentina. O Latam, sim. Aí, nesse primeiro camp, o primeiro e o segundo lugar foram os dois times do Latam. Porque pro player de LoL pro player de LoL brasileiro é preguiçoso, mimado, metido e tem que se fuder. Exato. E um jogador, inclusive, desses times aí, um argentino, ele até em uma entrevista falou que os treinos contra os times brasileiros, parecia que os times brasileiros não estavam se esforçando. Gerou toda uma polêmica e tudo, e tá sendo o assunto do momento. E aí tem esse vídeo aí sobre o conteúdo. Tá, tem problema não, pode ficar tranquilo. Quer adicionar mais alguma coisa antes de eu arrumar treta com 99% dos pro players de LoL do Brasil? Não, eu quero que xingue cada vez mais eles. Inclusive o robô, que o Victor tá falando aí, pode xingar muito o robô. Mas calma aí, o que foi exatamente que o robô fez? Sabe quem é o Ranger? Uhum. O Ranger, ele tá lá no Ilha das Lendas. Aí, esse assunto, e o Ranger falou que quando ele treinava contra a Loud, o robô era um dos que mais arrastava em treino, que mais fazia qualquer merda, trollando, dizendo, tô levando ao limite, mas é como se tivesse sem seriedade nenhuma. Uhum. Aí ele citou o robô nisso. Aí o robô no Twitter se defendeu, falando botando os títulos em jogo, como se isso ganhar no Brasil fosse relevante, né? Enquanto isso lá fora a gente é a pior região do mundo. Mas é uma visão que eu tenho sobre o cenário do LoL no Brasil há muito tempo, de que os pro players daqui é tudo mimado. E isso é muito motivado pela forma idiota e burra que uma certa parte da comunidade tem de tratar pro player como se fosse semideus. Quer dizer, semideus não, como deuses mesmo no cenário, tá ligado? E simplesmente eles ganham dinheiro a rodo. Não precisa se esforçar pra ser amado pela comunidade. É esse o problema. Mas eu vou e dar... às vezes fazer uma gracinha dá melhor do que você ser um jogador sério. Fazer uma gracinha. Aquele negócio, não, eu vou dar play no vídeo e aí imagino que ele vai tocar em certos aspectos nesse ponto aqui. Aí eu vou destilar um pouquinho da minha opinião sobre isso aqui. Até porque, tipo, como é que eu posso falar? Eu nunca fui da comunidade de LoL, tá? Nunca joguei LoL na minha vida, graças a Deus. Mas eu fiz parte da comunidade de Overwatch, tipo, muito próximo. Tipo, tinha muito contato com os melhores jogadores de Overwatch do Brasil por vários anos. Inclusive fui comentarista de uma Copa do Mundo de Overwatch uns anos atrás. E eu sei, eu notei comportamentos semelhantes dentro da época que tinha pro player de Overwatch no Brasil com o comportamento de pro player de LoL. Então, tipo, pode até ser, tipo, um jogo diferente, mas o padrão de comportamento é o mesmo. E eu tenho alguns exemplos pra citar. Eu não irei citar nomes pra não arrumar treta comigo, nem ameaça de processo. Mas eu conheço alguns... Infelizmente, eu conheço alguns exemplos que eu vou poder citar aqui. Se duvidar, eu vou arrumar treta até com esses ex-pro players de Overwatch, tá ligado? Enfim. Vou dar play aqui agora, Igor. Vai. Mas vai. Eu só vou tomar cuidado pra não tomar... pra não falar nada que abra espaço pra tomar processo, tá ligado? Mas ser xingado por pro player de LoL pra mim vai ser uma conquista. Eu só não quero tomar processo.
É isso. Obrigado pelo contexto, agora vamos ver o vídeo. Vambora, gente. E aí, povo, tudo bem? Eu tô vendo no Twitter aí, nas redes sociais, antigo Twitter X, tá tendo uma discussão sobre a intensidade dos treinos e sobre profissionalismo, eu acho também. Acho que as duas coisas acabaram se confundindo. E eu quero falar sobre, porque eu tô vendo muita opinião que, no meu jeito de ver, parece um pouco rasa. O volume tá no máximo, tá, Eu não Mitch? tenho mais nada a perder, assim. Eu não trabalho mais com League, eu não faço mais parte desse círculo social, eu tô em outra etapa da minha vida. Mas eu ainda tenho um carinho muito grande pelo esporte eletrônico e eu conheço um pouco, porque eu passei muito tempo lá dentro. Então, a minha opinião aqui agora, sem amarra nenhuma, sem obrigação de agradar ninguém, é puramente o que eu acho e o que eu vejo desse problema. Esse canal aqui não é monetizado, eu não faço parte de nenhuma organização, eu não vou estar ganhando dinheiro disso aqui de forma nenhuma. Nem é a intenção, não quero hype, não quero nada. Eu só quero expor a minha opinião e dar uma outra perspectiva pra você que se interessa por esse assunto. Justo. Porque eu acho que tá muito raso, pô. E assim, faz 10 anos já, a gente não pode ser mais raso não, cara. A gente tem que pensar além do óbvio. A discussão que tá rolando é que o jogador brasileiro não é tryhard nos treinos ou não leva os treinos a sério. E tem duas coisas aí nesse assunto que a gente precisa diferenciar e diferenciar bem. A primeira delas é que intensidade é diferente de profissionalismo, né? Concordo. Isso aqui é intensidade e isso aqui é profissionalismo. São duas coisas completamente diferentes. A intensidade, que eu consigo traduzir para o League of Legends como a autocobrança do jogador, a cobrança dele com os teammates e a cobrança da coaching staff, o tanto de pressão que existe naquele ambiente, ela não pode ser a mesma durante o split inteiro. Por quê? Porque os times eles têm fases diferentes de desenvolvimento. Se você pega um time completamente novo, que nunca se viu antes, na primeira semana você ensina todos os conceitos, você tenta ensinar todos os conceitos que você acha que um time deve saber, e você já começa a cobrar eles, você não está respeitando uma curva de aprendizado. Isso aí é burrice. Um time completamente novo tem uma curva de aprendizado mais lenta, que você tem que respeitar. Se você já cai matando aqui, esse time para de performar, esse time não consegue performar, não consegue aprender. Concordo. Você precisa respeitar o processo de aprendizado, então você tem que ter paciência, ensinar 1, 2, 3 vezes. Na quarta, aí você consegue pegar mais pesado. Normalmente, é obrigação da coaching staff planejar esse aumento de cobrança e exigir dos jogadores que eles passem a se cobrar nesse nível de intensidade à medida que o split vai passando. E eu acho que isso é importante a gente destacar. Intensidade, na minha opinião, não tem nada a ver com profissionalismo. O que é profissionalismo aqui? É não chegar atrasado. Você não pode chegar atrasado. Você não pode fazer corpo mole, você sempre tem que estar jogando o melhor da sua habilidade. Isso é o básico da profissão. E isso todo jogador tem que ter e não tem discussão. Isso aqui é ponto, acabou. Né? Então, assim, sobre tryhardar, existem diferentes maneiras de tryhardar. Tô vendo muita gente criticando a Loud do robô, o robô 7 vezes campeão. Eu não tô aqui pra puxar saco de ninguém, eu tô cagando pro robô, tô cagando pro Dudes, tô cagando pra todo mundo aí, tanto faz pra mim. O que eu tô dizendo é que o robô foi campeão várias e várias e várias vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com o óbvio. O óbvio nem sempre é óbvio, né? Você tem que tomar cuidado com como é que as coisas se apresentam. Será mesmo que o robô ganhou os 4 splits seguidos na Loud trolando? Eu me recuso a acreditar nisso porque eu sei que existe uma filosofia dentro da Loud. E por mais que essa filosofia talvez não seja apreciada por outros jogadores ou por outras organizações, ela é vitoriosa, mano. Ela ganhou aqui dentro e ninguém conseguiu criar um sistema que conseguisse bater nela até aquela PEN. Até aquela PEN chegar e ganhar o campeonato também. Uhum. Então, como é que você vai questionar uma filosofia que é vitoriosa? Para eles funciona. Como é que você vai criticar algo que está funcionando domesticamente? Ah, mas lá fora não funciona. Isso é outro assunto. Talvez a gente precise... Talvez não, com certeza a gente precisa evoluir mais os nossos métodos de treino para performar melhor lá fora. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o óbvio, em relação à intensidade dos treinos, etc. Porque a Loud sempre começa muito mal os campeonatos e termina bem. Foi assim os 4 splits que eles ganharam. Vocês concordam? Se vocês olharem para trás, vocês vão ver. Então existe uma intencionalidade por trás desse processo que tem lá. Essa filosofia deles existe, está lá. É claro, você só precisa parar e prestar atenção e ver. Beleza? Agora, falta de profissionalismo, corpo mole, atraso, etc. Isso é outra questão e, pô, que beleza que essa questão surgiu. Ainda bem, que estava na hora, realmente. O jogador vagabundo, ele existe. Ele existe. Mas o que você tem que questionar é por que ele existe.
Ele só existe porque o ecossistema onde ele está inserido permite que a existência dele seja possível. Tudo que a gente falou antes de eu dar play no vídeo, Igor. O ecossistema permite. As organizações permitem. A Riot permite. E o mais principal de tudo, o público permite. Porque o público quer entretenimento. O público não quer alto desempenho. O público só exige alto desempenho quando é Brasil contra gringo. Quando é mundial. Quando é MSI. Entendeu? MSI. É só isso. Enquanto era só CBLOL e agora quer LTA Sul, o público quer entretenimento. Ele quer se divertir. Ele quer apostar. Ele quer ganhar dinheiro nas apostinhas, entendeu? O público do CBLOL é um dos motivos pelos quais o nível do CBLOL é tão bosta. O que eu quero dizer com isso? Um cara entra lá e faz corpo mole, e ele não joga bem, ou ele joga mal de propósito para prejudicar o colega, ou ele não tá nem aí mais pro split porque ele quer mudar de organização, ele tá fazendo corpo mole, não sei. Tá chegando atrasado, tá dormindo no VOD Review, isso acontece, tá? Isso aí tudo acontece. Às vezes, quando isso aí acontece, você acha que o treinador sabe ou não sabe o que está acontecendo? Ele sabe, cara. Ele sabe. Faz muito tempo que a gente faz isso, a gente sabe quando um cara tá sendo vagabundo. A questão é, a gente vai colocar quem no lugar? Aqui no Brasil. Porque se você tá aí na sua casa, você vai pro seu trabalho amanhã e você faz corpo mole, você é um vagabundo, você não entrega nada, você tá claramente foda-se pro seu emprego do que tá acontecendo lá dentro. O que acontece com você? Você vai pro olho da rua, meu amigo. Você é demitido. E por que o pro player não perde o emprego, não perde o trabalho? Essa é uma boa pergunta pra gente fazer. Se você não tem um trabalho de base que produza talentos, né, que consiga repor esses talentos que você está adquirindo aí com o tempo, você sempre vai ficar refém de jogador. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso é óbvio. É o que eu falei. O próprio público do servidor não ajuda o nível a melhorar. Ah, Moreno, mas o nível aqui é baixo. O nível aqui é baixo porque tem a proporção de troll pra gente que joga sério em qualquer jogo competitivo no SA é maior do que a proporção no NA, do que a proporção do servidor europeu, proporção de servidor asiático. E como é que eu falo isso? E por que eu tô falando isso mesmo sem acompanhar o LoL de perto? Porque por mais que eu não jogue LoL, eu assisto muitos criadores de conteúdo, tá ligado? Eu vejo muito campeonato, eu vejo e tipo, eu sou uma pessoa totalmente engajada nesse sentido de competitividade no mundo dos esportes, tá ligado? No geral, não é só questão do LoL, tá ligado? Eu vi isso por muitos anos no Overwatch. Muitos anos no Overwatch, como eu falei pra vocês, tá ligado? Eu vi vários exemplos de jogadores incrivelmente bons no cenário competitivo de Overwatch, que tinham eguinho inflado, que tinham esse tipo de comportamento mais tóxico, que tava pouco se fudendo pra VOD Review, que tava pouco se fudendo pra os caras A4. Ai, Moreno, como é que você sabe? Eu fui amigo de muita gente gigante do cenário de Overwatch. Muita. Eu, inclusive, numa época que eu tava no meu auge assim, de conhecimento sobre Overwatch, eu cheguei a ser convidado para ser analista de um dos 4 melhores times de Overwatch do Brasil na época. Eu só recusei porque os treinos eram no horário que eu fazia live. E naquela época, fazer live pra mim tava dando mais dinheiro do que virar assistente, tipo, analista de time de Overwatch, tá ligado? É isso. É isso, mano. Eu sei do que eu tô falando. Obviamente são jogos diferentes, mas o contexto é semelhante porque o cenário competitivo no SA, principalmente no Brasil, quando se trata de
de esportes, o comportamento é muito semelhante. Muito em qualquer jogo competitivo. Só dá mais uns 2-3 meses pra você ver o número de gente tóxica nas filas do Marvel Rivals. Só espera. O pessoal tá dedicado, jogando sério até agora, porque o jogo acabou de sair, tá ligado? Tá todo mundo, a maioria das pessoas tá querendo aprender. A partir do momento em que a pessoa alcançar o teto dela de ranking, tá ligado? Vai começar a vir frustração por não tá subindo de elo, vai começar a vir o incômodo, o estresse, tá ligado? A autocobrança de certas pessoas, que nem todo mundo tem psicológico preparado pra isso e acaba virando um comportamento tóxico. Porque ela percebe que não consegue mais subir de elo, acha que o problema não é ela e começa a jogar a culpa pros outros. Sempre acaba chegando nisso em todo jogo competitivo na CA. Todo. Sempre vai ficar refém de jogador. O melhor exemplo que eu posso mostrar... Na real é bem semelhante, vários players hoje em dia só vivem no LoL por comunidade e não por necessidade, e se ficar sem time vai passar 6 meses na Coreia. Não é que eu esteja falando que tenha que diminuir os salários, mas pra maioria, se ficar sem emprego hoje eles não ligam. Porque eles já são famosos o suficiente pra ficar fazendo live na Twitch, pega 5.000 viewers por live, todo santo dia. Uma porrada de gente que baba ovo de pro player preguiçoso fica dando sub, fica dando beat, fica mandando live pics pra fazer brincadeirinha, piadinha com voz de Lula, com voz de Bolsonaro e os caralho 4, e enche o cu do pro player preguiçoso de dinheiro. É o que eu falei, o próprio cenário ajuda a manter esse nível tão baixo, pô. Vou mostrar pra vocês aqui é o do Smash na T1. O Smash, eu vou mostrar aqui pra vocês. Toma. O Smash, tá aqui a thumb, eu nem vou abrir o vídeo. Smash destruiu a Gen.G na LCK Cup. Smash é um jogador que subiu da Academy da T1 agora, pra substituir o Gumayusi, que também era do Academy da T1. Calma aí que eu já li, o campeão mundial que surgiu da Academy da T1, tava no banco, sei lá por que motivo, nem tô acompanhando direito também. Subiu outro moleque do Academy da T1 e foi lá e destruiu a Gen.G, e todo mundo tá falando que ele tá jogando bem pra caramba. Aí você vai na Leaguepad do cara aqui, todos os times que ele participou, desde 2021. Ele começou nos times meco amador aqui, entrou pra T1, desde 2021 ele tá na T1. Vamos ver também o caso aqui do Owner. Tá, calma aí. O coach da Cade deu aulas no vlog após derrota na primeira semana. Ele mostrou a carta fofa de uma fã que investe tempo e dinheiro no time de coração e depois de ler falou pra todos terem vergonha e não ficaram felizes com as palavras bonitas. E não ficarem felizes com as palavras da fã, pois esses jogadores decepcionaram ela. Cara, é isso, velho. Tipo, se a comunidade não se ajudar e não se mobilizar pra mudar a mentalidade, não no sentido de cobrança, pra tipo cobrar de uma forma pesada, mas se mobilizar pra mudar a forma como eles tratam os pro players de LoL no Brasil, a tendência é o SA continuar, tipo, o Brasil continuar sendo a pior região de LoL no mundo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. My bad. Esse vídeo aqui não vai ser editado, tá? Eu esqueci de mostrar aqui a página do Smash. Aqui, ó, pronto. O Smash destruiu o Gen.G na LCK Cup, vamos abrir a Leaguepad dele. Desde 2021 ele tá na T1. Começou no Chimeco Amador e tá na T1 agora. Beleza? Desde 2021. Aí você vai no Owner. Owner também. Desde 2020 na T1. 2020, 21, 22, 23, 24, 25 sendo desenvolvido. Gumayusi. Gigante Gumayusi. Gosto muito do Guma. Desde 2018 na T1. 2019. Sendo desenvolvido e sendo utilizado. Então existe todo um trabalho de base na melhor organização de League of Legends do planeta. Existe esse trabalho de base. E eles são muito bons fazendo isso. Então, se um jogador tá mal, ou se um jogador faz corpo mole, ou se existe algum problema contratual com o jogador, eles têm onde buscar, eles têm onde substituir, porque eles têm um trabalho sério, com investimento forte, um trabalho de base que produz jogador para substituir esse cara. A T1 não é refém de jogador, porque eles produzem os próprios talentos. Então você aí,
ao invés de ficar comemorando quando a sua organização decide pagar 65 mil reais para um coreano vir aqui jogar, ao invés de você comemorar, você deveria falar, pô, e o nosso investimento de base? O que acontece se esse cara não for bom? O que acontece se esse cara não der certo? A gente é refém dele a partir de agora? Essa é a pergunta que você devia estar se fazendo. Se esse cara não for profissional, eu faço o quê? Enfio meus 65 reais aonde? Meus 65 mil reais por mês aonde? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se você é uma organização que não, eu não acredito nessa filosofia de desenvolver talento, tudo bem, você pode ser assim também. Deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês que vem diretamente do futebol aqui, tá? Eu não sou o cara mais entendido do futebol também não, viu? Mas acho que esse exemplo aqui cabe bem. O Endrick aqui, ele custou... Eu nem sei, 72 milhões de euros. Tá? Cerca de 72 milhões de euros. 406 milhões de reais. Uma bela de uma grana, né? O Real Madrid comprou aí o Endrick do Palmeiras. 400 milhões de reais, eu acho que é uma bela de uma grana. Mas os caras, eles têm cacife. Se o Endrick não performa, se eles julgam que o Endrick não tá pronto pra jogar, os caras metem ele no banco pra sempre, irmão. O camisa 16 não saiu do banco. Só que no caso, como ele mesmo falou, né, que ele não manja muito de futebol. Isso é um padrão do Real Madrid desde sempre. Investir em jovens com potencial para lapidar esse talento e se desenvolver para virar titular, jogador recorrente no time titular depois de 2, 3 anos. Como foi o caso do Vinícius, como foi o caso do Rodrigo, como está sendo o caso do Arda Güler agora e como está sendo o caso do Endrick. Entendeu? É isso que o Real Madrid faz. E não só esses 4, tá? Que foram trazidos de fora, mas os próprios jogadores da base do Real, tá? Tem o Álvaro Rodrigues, que tá emprestado, se eu não me engano, no Levante agora. Tem um moleque que estreou no Real Madrid, que estreou no time titular do Real Madrid, vindo da própria base hoje, que fez até gol no jogo contra o Leganés, que eu não vou lembrar, tá ligado? Mas é um planejamento, é um padrão que o Real Madrid faz com todos os seus talentos, com todos os seus investimentos, tá ligado? De reservas em outros 10 jogos do Real Madrid. Ele jogou somente 160 minutos em 15 partidas. Porra, os caras gastaram 400 milhões pra deixar o cara no banco. Por quê? Porque eles têm grana, eles têm cacife. A org brasileira não tem. Não tem. Paga 100 mil pro jogador e vira refém do jogador. Porque não tem como substituir esse cara. Então, talvez seja a hora da gente começar a se questionar qual é o real problema dessa situação toda. Você cobrar o jogador vagabundo X ou Y vai impedir que ele exista? Não. Eu acho que não. Não vai. Eu acho que o jogador X ou Y vai aposentar e vai surgir o Z no lugar dele, porque o ecossistema ainda é a mesma merda. Porque não tem investimento de base, não tem desenvolvimento de jogador, não tem um trabalho sério a longo prazo. Porque a longo prazo dá trabalho, custa dinheiro, precisa de psicólogo, precisa conversar com a mãe dos meninos novos pra fazer eles mudarem pra São Paulo. Nossa, é uma dor de cabeça gigante. Ninguém quer fazer isso, mano. É mais fácil contratar um jogador por 100k, não ter como substituir ele, e aí joga a torcida contra o jogador. E vocês que se virem aí, só não mexe no meu, aqui não me enche o saco. Vocês estão entendendo? Cobra quem deve ser cobrado. Mas é como eu falei, tá ligado? Não é só isso que tem que ser feito. No sentido da torcida cobrar corretamente quem merece ser cobrado, que é a org, tá? Faz parte também do público. O público tem que entender que eles, na minha humilde opinião, eles não são os únicos culpados do cenário todo desse jeito, tá? Mas eles também são responsáveis, em parte, eles têm sua parte de culpa na forma como o cenário está hoje, pela forma como eles tratam e endeusam jogadores. E, tipo, a idolatria cega pelo jogador do seu time ou pelo seu jogador favorito, não só no LoL é tóxico, mas no futebol. Eu faço conteúdo de futebol há anos e sei muito bem o quão cega uma pessoa pode ficar por conta de uma idolatria desregulada a um jogador de futebol, tá ligado? Pro LoL é a mesma coisa. Vocês têm
que parar de endeusar essas pessoas. Não tô dizendo que é pra tratar mal, tá? Parar de endeusar é diferente de tratar mal. Vocês têm que ter uma relação mais correta, no sentido de tipo, humanizar os jogadores, entendeu? Para de botar num pedestal, para de focar só em entretenimento, tá ligado? Em caos, em tretas e os caramba quatro, instigar tretinha, pedir pra jogador soltar indireta, mandar mensagem no Live Pix com a voz do Lula perguntando o que é que o fulano acha do top, sei lá, da Leviatã, da Isurus. Humanizem os jogadores, tá ligado? Parem de endeusar esses caras. Tratem eles como você trata, tipo, um funcionário da empresa que tá prestando serviço pra você, entendeu? Não, então, Vitas, eu tô falando da Live Pix com a voz do Lula porque eu tenho certeza que se eu tivesse falado com a voz do Bolsonaro, iam me xingar pra caralho porque eu sou uma pessoa de esquerda, tá ligado? Com voz do Lula, com voz do Casimiro, com voz do Yoda, com voz do Jukes, não importa o exemplo, tá ligado? Vocês têm que tratar o jogador de LoL como funcionário, tá ligado? De uma parada, tipo, um funcionário de uma loja que você tá chegando lá pra pedir um serviço, entendeu? Exige o mínimo. É isso. Enquanto a galera botar pro player em pedestal, enquanto a galera botar criador de conteúdo num pedestal, por conta desse tipo de comportamento, a tendência é que a distância dos times brasileiros pro resto do mundo só vai aumentar. Jogador de LoL recebe bem? Recebe. Tanto faz se o jogador XYZ é vagabundo ou não, cara. Você cobrar ele não vai adiantar porra nenhuma, porque isso aí é do caráter dele, do profissionalismo dele. Ele deveria perder o emprego, mas ele não vai. Porque você tá no Brasil, porque as orgs não investem direito. É isso. Falou. Não tô falando pra, tipo, tratar mal, tá? Cobrar de forma tóxica, tá, gente? Ser um FDP, nem nada. É só, tipo, humaniza. Para de deixar o coração falar mais alto, tá ligado? Humanizem os jogadores. Seja pro lado positivo da coisa, que é no lado de endeusar quem estiver jogando bem pra caralho, quanto pra falar mal, pra criticar, tá ligado? Não trate ele como um demônio. E se é pra cobrar de forma pesada, exigente mesmo, nociva... Poderia me mostrar sua calcinha? Mano, boa noite, Moreno. Quebrou o clima do vídeo todinho. Quebrou o clima do vídeo todinho. Se é pra cobrar de forma exigente, como ele falou, vai cobrar das orgs. Entendeu? Vai cobrar das orgs. Ai, mas a Riot não vai dar mais dinheiro pra investir em criação de conteúdo ou pra fazer o trabalho de desenvolvimento. Se a org é minimamente competente, ela vai saber gerar um Media Kit, ela vai saber trabalhar com os números da LTA. Agora a LTA não é mais CBLOL, né? No sentido de publicidade, de alcance, de proporção de criação de conteúdo para poder conseguir investimentos e patrocínios para fazer esse dinheiro rodar. Entendeu? É foda, pô. É foda. Então... bom áudio pro vídeo. Excelente áudio pro vídeo. Mas tá aqui a minha opinião, mano. Como eu falei pra vocês, tá ligado? Nunca trabalhei a fundo no cenário de League of Legends. Nem até mesmo no Overwatch. No cenário de Overwatch, onde eu fiz conteúdo por muitos anos, tá? Mas eu vi de perto muitas coisas nocivas. Eu vi de perto muitos comportamentos tóxicos,
Tá ligado? Que alguns de vocês, que vocês veem no comportamento de alguns jogadores do League of Legends. Eu vou até dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Vou até dar um pequeno exemplo pra vocês. Não vou citar nomes, Moreno, segure nomes. Eu fiquei sabendo de obviamente, na época que eu ainda fazia conteúdo de Overwatch. Que tinha um pequeno servidor secreto no Discord com vários dos melhores jogadores de Overwatch do Brasil. Alguns que disputavam campeonatos ainda, tá ligado? Tipo, de GM pra cima, que é o top 500, né? E nesse servidor específico, esse servidor específico só servia para toxicidade, no sentido de você falar mal de outras pessoas da comunidade de Overwatch que não estavam nesse servidor. Também era lugar para se fazer piadas homofóbicas, piadas xenofóbicas, piadas islamofóbicas, piadas nazistas. E eu, infelizmente, quando eu descobri isso, eu era amigo de uma das pessoas, de um dos caras, de alguns dos caras que estavam nesse servidor. Tá ligado? E, tipo, foi ali o começo da minha ruptura com o lado competitivo do Overwatch. Hoje, se eu ainda sigo 5 pessoas que eram pro players na época no Twitter, é muito, tá ligado? Porque são pessoas que eu tive o prazer de conhecer no dia a dia, de conviver no dia a dia e saber do caráter delas. Agora, a grande maioria das pessoas que eu tive o desprazer de conhecer, porque eu era apaixonado pelo Overwatch, garanto que são vagabundos, filhinhos de papai, mimados, com dinheiro infinito, que se achavam os donos do mundo e saíam xingando e ofendendo, causando confusão gratuitamente por pura guerrinha de ego. Tá? Só pra deixar claro mesmo. É isso. Valeu o que eu tinha pra falar. Obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.